Muito bem, vamos à segunda parte do nosso vídeo sobre concentração. A gente vai agora falar sobre outro ponto muito importante, que são os cartéis, trustes e fusões. Bom, como todos vocês já sabem, já ouviram falar, o cartel nada mais é do que aquele chamado acordo, entre aspas, de cavalheiros, com muito mais aspas ainda, que na verdade visa dominar o mercado. É importante que a gente observe aqui o seguinte. Primeiro, quando se faz esse tipo de acordo, o empresário, o capitalista, seja como você queira chamar, ele abre mão da possibilidade de uma vitória individual. Ele poderia ir para a competição e ganhar. Nisso, obviamente, ele teria um ganho individual muito maior. Ele abre mão disso no intuito de poder, é claro, ter um maior ganho coletivo. Ou seja, eu não vou ganhar muito e derrotar todos os outros competidores, mas eu também não vou perder. Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, o que acaba acontecendo é uma situação em que se combina determinados elementos para controle do mercado e diminuição da concorrência. Normalmente a gente pensa sempre nos preços, né? Mas na verdade não necessariamente. Eu posso, por exemplo, ao invés de fechar meia-noite, eu passo a fechar às 7 da noite. Vou economizar um turno inteiro de serviço, não vou precisar pagar adicional no turno. Então as empresas, as lojas, por exemplo, daquele segmento, combinam todas que vão fechar às 7 da noite. Isso não é combinar exatamente o preço. É claro que o preço normalmente é mais importante, mas não necessariamente o preço é o único elemento. Então no cartel você tem essa combinação sem perda de autonomia interna, ou seja, você continua mandando na sua empresa, tirando o que você combinou, preços de um determinado produto, que não vai ter grandes promoções, que vai abrir e fechar tal hora. Você pode pintar a parede da sua loja de verde ou de azul, você pode trocar o uniforme dos seus funcionários, você não perde a autonomia interna. Isso é diferente do truste. No truste, o que acaba acontecendo é que você tem a compra de uma empresa pela outra. A partir de um determinado momento, você passa a ter o controle de outra empresa. Ou seja, o truste passa a ser uma limitação na independência das empresas, uma quebra na autonomia interna. Eu comprei a empresa, agora você não mais pode mandar pintar a parede ou trocar o uniforme. É claro que nesse caso, novamente, nós temos uma situação em que a gente passa a ter uma quebra da concorrência, uma diminuição nessa concorrência e, é claro, uma forma de controlar esse mercado. É claro que isso é ruim para o consumidor e é ruim para a economia como um todo, no sentido que pode afastar determinados elementos fundamentais da competição, como a procura crescente por melhoras. Mas isso a gente vai falar daqui a alguns minutinhos. É importante que a gente veja também que há também as fusões. Fusão é quando uma empresa se junta a outra. É claro que uma empresa pode comandar o processo de fusão. Eu gosto sempre de imaginar o seguinte: uma empresa tem um CNPJ próprio, como você tem o seu CPF. Uma outra empresa tem o seu CNPJ, como uma outra pessoa tem um CPF diferente. Na fusão, esses dois CNPJs deixam de existir, se fundem e viram um terceiro diferente. Ou seja, aquelas duas empresas, elas deixam de existir e viram uma terceira empresa diferente, que é, entre aspas aqui, ok, herdeira de todas as coisas boas e ruins que as duas antigas existiam. Então a gente tem, sei lá, a Ambev. A Ambev nasceu da fusão da Antártica com a Brahma. Então a Ambev é uma terceira empresa, diferente da Antártica e da Brahma. E ela é herdeira de todos os pagamentos que a Brahma e a Antártica deveriam fazer, de todas as dívidas que elas talvez possuíssem, mas herdeira também de todos os ativos, herdeira de todas as marcas, de todas as fábricas, de todos os postos de venda e distribuição. Isso é um processo de fusão. Por que o processo de fusão? Essa é uma pergunta importante. Primeiro,
a ideia do próprio desenvolvimento do mercado, né? O que acaba acontecendo é que na fusão você consegue rapidamente fazer o seu mercado crescer, você consegue rapidamente fazer com que esse mercado cresça, sem que necessariamente você tenha que começar tudo do zero. Imagina, você tem que montar a empresa, montar carteira de clientes, começar tudo do zero. Na medida em que as empresas se fundem, esse avanço é muito mais rápido. Outra coisa importante é que empresas possuem complementariedades, ou seja, elas podem se completar, se ajudar nesse processo. E a partir daí, esse processo de fusão faz com que essas complementariedades se potencialize e faça com que surja uma empresa muito mais eficiente. Outra coisa importante é a possibilidade da dominação do mercado, né, eliminando possíveis rivais e até uma penetração maior no mercado internacional. Na medida em que eu me torno uma empresa maior, eu posso dominar o mercado local, o mercado internacional, partindo da ideia de uma maior força que essa empresa passa a ter. E é claro, pessoal, é importante que essas empresas juntas podem ter a possibilidade de agregar fatores financeiros, agregar fatores de marketing, combinar, obviamente, determinados postos de distribuição, e isso gera uma grande possibilidade de ganhos. Então as fusões, elas acabam acontecendo sempre com esse intuito de dominar o mercado, mas sempre prestando um pouco de atenção nessas possibilidades. É importante que a gente compreenda, pessoal, que a teoria econômica clássica, aquela microeconomia que a gente acaba estudando, elas na verdade, elas acabam falando, ela acaba dizendo, perdão, que o que a gente tem é a ideia de que uma diminuição na concorrência acaba por gerar uma perda no mercado. Só que é interessante, porque na medida em que o século XX passou, a gente passou também por um processo de aumento do tamanho médio das empresas, e isso fez com que a centralização no mercado aumentasse muito. Todavia, o seu celular acabou ficando mais barato, ele era muito caro antigamente, ficou mais barato. A televisão de LED, de plasma, de LCD que você compra, o seu laptop, que você provavelmente deve estar assistindo esse vídeo, tudo acabou ficando mais barato. Então é interessante notar que o que acaba acontecendo é que a gente tem situações em que a falta de competição pode levar a uma série de problemas, né? Ou seja, o que a gente acaba tendo é que nós podemos ter uma deseconomia por falta de competição nesse mercado. Ou seja, a gente acaba perdendo a eficiência interna e perde também o estímulo de inovar e de continuar crescendo. Só que, na verdade, nos mercados oligopolizados, a gente acaba tendo também a possibilidade de uma competição, às vezes, bastante feroz. E isso acaba levando à possibilidade de crescimento do mercado e até barateamento dos produtos. Primeiro, você tem um aumento gigantesco, às vezes, do ganho de escala, o que vai fazer com que os produtos fiquem mais baratos. Você tem um ganho de escala maior, um custo unitário menor. Uma possibilidade de maiores acumulações de capital faz com que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico, tanto tecnologia de produto quanto tecnologia de processo, que faz com que a gente tenha a possibilidade de maiores investimentos. A gente também passa a ter a ideia de você ter ganhos de marketing. Você pode fazer propaganda de um determinado grupo, em vez de fazer propaganda de produtos específicos. Você passa a ter a possibilidade de ter ganhos na distribuição, por exemplo, também. Ou seja, você tem uma estrutura de logística e distribuição melhor na medida em que você tem um crescimento dessas empresas. Então é importante notar que, na verdade, esse processo, ele na prática não necessariamente leva a gente ter uma diminuição da qualidade dos produtos, da quantidade, da variedade, ou a piora desses produtos. Na verdade, nem o preço tende a subir tanto como a gente viu. A tendência que a gente acaba tendo é desse preço cair. Ok?
Muito bem, pessoal, com isso a gente termina aqui essa parte falando de concentração. Até o próximo vídeo. Obrigado.